Compromisso com o Senhor, um momento onde nós estudamos uma palavra, compartilhamos como igreja em unidade, estamos em comunhão com os nossos irmãos. E você não aceite ir sem uma vida, não aceite não convidar alguém, mesmo que essa pessoa fale que vá e não vá, faça a sua parte, faça o convite. Convite, eu costumo dizer assim, a gente convida, a pessoa aceita ou não o convite, né? Quando a gente convoca, né, alguém para alguma coisa, por exemplo, no trabalho, quando eu recebo uma convocação, eu tenho que cumprir. Se eu recebo um convite, aí eu vou se eu quiser. Eu aceito se eu quiser. Mas, se você não convidar, a pessoa não vai. Então, convide. Independente dela aceitar o seu convite, você faça a sua parte. Nós estaremos lá esperando de braços abertos, prontos para receber, para acolher e ter uma noite abençoada em unidade. Amém? Bom, a palavra de hoje vai dizer: você escolhe e você paga o preço. Olha, está lá em 1 Samuel. Que essa noite Deus possa usar grandemente a vida do pastor Paulo para falar aos nossos corações e ministrar essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz. Amém. Todos vocês que estão aqui conosco, vocês que nos acompanham a partir de agora também pela internet, pelas redes sociais. Deus ele possa abençoar a sua vida, que eu possa ser usado como instrumento de Deus para abençoar você, trazendo conhecimento, trazendo uma palavra, uma direção daquilo que Deus tem para nossas vidas. Bem? Você escolhe, você paga o preço. Olha só. Para a gente refletir, né? Para a gente pensar. Esse ano que nós estamos vivendo é um ano atípico, né? É um ano de eleições. E as coisas já têm, desde essa semana que passou agora, né? Já começou aí o agitar, os candidatos, adesivando veículos. Hoje eu estava estudando, eu já escutei barulho de carro alegórico passeando, com um candidato em cima do caminhão. Então, as coisas já começaram, né? Nós vamos ter uma oportunidade de escolher quem irá nos governar 4 anos. Né? A igreja ela não pode vir aqui e fazer propaganda política para nenhum candidato, até porque as leis eleitorais proíbem isso, né? A influência de um pastor, de um líder religioso para indicar o voto para a igreja, para os seus discípulos. Mas existem princípios como igreja, como cristãos, que nós precisamos observar. Porque a grande realidade é que nós escolhemos, nós também pagamos um preço. Né? Nessa noite eu queria conversar com vocês, explanar uma situação, um caso
de um povo que fez uma escolha errada. Eles acabaram pagando um preço por conta disso. E essa palavra não é tentativa de direcionar você nem para a direita, nem para a esquerda, nada disso. Essa palavra é um chamado de consciência, para que você possa prestar atenção naquilo que você está fazendo, em quem você está indicando, né? Todos nós fazemos escolhas, todos os dias. Algumas são pequenas, outras quase não percebemos as suas consequências. E outras podem mudar completamente o rumo da nossa vida. Escolhemos com quem nós vamos casar, escolhemos aonde nós vamos trabalhar, né, ou com o quê. Escolhemos aonde nós iremos morar, como vamos criar os nossos filhos, quais caminhos nós vamos seguir. Existe uma coisa muito importante sobre as nossas escolhas. E Deus, Ele nos permite escolher, mas Ele não nos isenta das consequências das nossas escolhas. A Bíblia está cheia de histórias de homens que fizeram escolhas e depois precisaram lidar com aquilo que escolheram. Inclusive, eu já comentei isso algumas vezes. Comecei a escrever um livro há um tempo atrás. O tempo que Deus permitir, eu termino o livro. E o tema desse livro é exatamente esse: escolhas. Escolhas. Tudo na nossa vida é escolha. Hoje, nós somos frutos de escolhas que nós fizemos no passado. Interessante a gente parar e refletir, né? Se você já é idoso, você é 60 a mais, você hoje está vivendo frutos daquilo que você escolheu lá atrás, no passado, né? Se você é jovem, você tem essa oportunidade, né, de parar, pensar no que você vai estar escolhendo hoje, porque o que você está escolhendo hoje vai direcionar quem você vai ser amanhã. Então todos nós somos frutos de escolhas, né? Então é interessante essa palavra que nós vamos compartilhar nessa noite, porque ela vai falar exatamente disso, vai falar a respeito de escolhas, né? Durante muitos anos, Israel conhecia a Deus como o seu governador, como o seu rei. Deus era quem governava diretamente Israel. Ele dava as ordens, ele falava como ia ser, como ia acontecer, né? Deus havia tirado aquele povo do Egito, havia conduzido eles durante todo um deserto, estabelecido leis, levantado homens para exercer liderança sobre a nação. Mas chegou um determinado momento em que os israelitas, eles começaram a olhar para outras nações e eles disseram: nós também queremos um rei. Naquele momento aconteceu algo surpreendente, porque Deus, ele não simplesmente disse não para eles. Ele permitiu. Ele permitiu que fosse feito aquilo que aquele povo estava escolhendo. Mas antes de permitir, Deus, ele mandou que Samuel advertisse o povo, mostrando para eles aquilo que poderia acontecer. Ele explicou que aquele rei que fosse colocado teria autoridade sobre eles, que ele poderia abusar dessa autoridade, e o povo poderia sofrer consequências dessa sua própria escolha. Mesmo depois de ouvir esta advertência,
o povo respondeu: não, nós queremos um rei sobre nós. Deus disse então para Samuel: ouve a sua voz e constitui-lhes um rei. Deus respeitou a decisão daquele povo, mas o fato de Deus ter permitido não significa que o povo estaria protegido das consequências daquela escolha. É exatamente aqui que nós precisamos prestar muita atenção. Essa história ela não fala apenas de Israel, ela fala de responsabilidade. E nós também vivemos em uma sociedade da qual nós recebemos o direito de escolher aqueles que exercerão autoridade sobre nós. Nós temos a liberdade para escolher, mas a liberdade de escolha não significa ausência de responsabilidade. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós desejamos receber através das nossas escolhas, mas nós não paramos para pensar naquilo que poderá acontecer depois delas. O que acontece quando nós escolhemos errado? O que acontece quando nós colocamos a autoridade nas mãos de alguém que não está preparado para receber? Quais podem ser as consequências de uma escolha feita sem sabedoria? Exatamente isso que o texto de 1 de Samuel, no capítulo 8, ele quer nos mostrar nessa noite. Abra aí a sua Bíblia, em 1 de Samuel, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 22. 1 Samuel 8, do verso 1 até o verso 22. Eu copiei o texto da minha Bíblia para cá para ficar mais fácil, tá? 1 de Samuel, capítulo 8, vamos ler do verso 1 até o verso 22. Você está com a sua Bíblia, acompanha aí a sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, Lucas vai compartilhar aqui no telão. Diz assim o texto: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos sobre juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os cidadãos todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já está velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem em todas as nações. Porém, essa palavra ela não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não o rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente, e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Versículo 10. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Prestem atenção, ó. Ele tomará os vossos filhos
e os entregará no serviço dos seus carros como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para larvarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e os seus aparelhamento de seus carros. Versículo 13: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus vossos melhores jovens e aos seus vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houvestes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Versículo 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante ao Senhor. Versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte, cada um para a sua. Bem interessante assim, né? A gente lê esse texto, entende o que significa uma escolha errada sobre a vida de um povo, o reflexo desse texto, daquilo que Samuel ele transcreveu aqui. O que nós precisamos entender na noite de hoje a respeito desse texto, dessa passagem? Qual é o contexto? Israel ele já tinha uma liderança estabelecida, né? Deus era o líder de Israel. Deus é que liderava tudo o que acontecia. É aquilo que nós chamamos de governo teocrático. Deus ele mandava em tudo sobre Israel. Só que Samuel, Deus tinha colocado Samuel para governar ali sobre aquele povo. Mas acontece que Samuel, ele já estava ficando velho. E ele tinha colocado os seus filhos como juízes sobre Israel. 1 Samuel 8:1 diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. Mas os filhos de Samuel, eles não seguiram o mesmo exemplo do pai. A Bíblia fala que em Samuel 8:3 diz assim: porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o direito. Aqui nós temos o primeiro elemento importante dessa história. Israel estava enfrentando um problema com uma liderança real. Nós não podemos ignorar isso. Samuel estava ficando velho. Ele não tinha mais condições de estar ali governando. E ele resolve colocar os seus filhos. Só que os seus filhos não andaram pelos mesmos caminhos que o pai caminhou. A Bíblia fala que os filhos perverteram pelo meio do caminho, né? Os filhos de Samuel, eles eram corruptos. O povo tinha motivos concretos para estar preocupados com a sucessão dessa liderança. Então os anciãos, eles apresentam o pedido para Samuel. Versículo 5, eles falam assim: constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como todas as nações possuem.
Perceba que o pedido deles não veio do nada, né? Havia um problema legítimo de liderança ali. Mas a solução desejada por aquele povo também tinha uma motivação problemática. Eles colocaram como o tem todas as nações. Esse é o grande mal da nossa vida, de nós seres humanos. Porque muitas vezes a gente não está preocupado com o que está acontecendo aqui. A gente está preocupado com o que está acontecendo na casa do vizinho. Quem já ouviu aquele ditado popular que fala que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? Isso. Então nós sempre estamos olhando para os vizinhos. Sempre nós estamos olhando para o lado. E nunca para a nossa vida, para dentro da nossa casa. Os israelitas não foi diferente. Eles não queriam apenas ter uma liderança justa. Eles queriam ser como as outras nações. É isso que eles queriam. Deus deixa claro para eles o que realmente estava acontecendo. Samuel, ele fica descontente, e ele vai e ele ora ao Senhor. Ele vai lá e fala para Deus, fala: Deus, poxa, o povo veio perante mim, e eles estão querendo um rei para governar eles. Não basta ter o Senhor como rei, eles querem um homem para estar governando sobre eles. Só que aí Deus responde para Samuel, versículo 7. Atende a voz do povo em tudo, pois eles não estão rejeitando a você, Samuel, mas eles estão rejeitando mim, para eu não reinar sobre eles. Ou seja, qual era a escolha desse povo? Esse povo estava pedindo um substituto para Deus, mas esse substituto que eles queriam para Deus era um homem. Não era alguém que era indicado para Deus. Eles não queriam um outro governante, eles queriam um rei sobre a vida deles, né? Talvez aqui nós encontremos os versículos chaves desse texto. O primeiro versículo chave é: o povo pediu. Isso é um chave. E a segunda, Deus permitiu. Então perceba que dentro desse versículo nós encontramos o povo pedindo, Deus permitiu. Só que Deus também revelou para eles que aquela escolha que eles estavam fazendo existia uma dimensão espiritual muito grande, porque eles estavam rejeitando o governo de Deus sobre a vida deles. E aqui é onde aparece algo muito importante. Deus não impediu a escolha deles. Deus não falou para eles, falou: não, que tem nada dessa de botar um homem não para governar sobre vocês. Eu sou o rei de Israel. Eu que governo sobre Israel. Deus poderia muito bem ter feito isso, mas não. Deus atendeu ao pedido deles. Ele atende a voz do povo. Isso demonstra que Deus, ele pode até permitir que o homem exerça a sua vontade, que ele escolha o seu caminho, mesmo quando ele sabe que essa escolha vai produzir consequências. Então Deus, ele vai permitir que você faça a escolha, mesmo sabendo que a sua escolha está errada, que isso vai te trazer consequências. Ele não vai mudar, ele vai permitir. Você quer? Faz. E às vezes eu fico tentando puxar isso para o lado de um pai. Quando o filho quer fazer alguma coisa que você sabe que não vai dar certo, que vai dar errado, e insiste nisso. E aí você pode, como pai, muito bem chegar para ele e impor a sua autoridade e falar: não, você não vai fazer. Só que por outro lado, você não vai permitir que ele tenha experiências, porque muitas vezes a gente só aprende
apanhando. Na grande maioria das vezes, a gente precisa quebrar a cara para a gente aprender as coisas. Só que olha que interessante, Deus, Ele não apenas permite, Ele adverte. E isso é algo fundamental. Deus, Ele não simplesmente entrega Saul para Israel e diz: olha, está aqui, faça o que quiserem. Deus, Ele manda Samuel explicar para o povo as consequências daquilo que eles estavam pedindo. E Samuel apresenta uma verdadeira advertência sobre tudo aquilo que um rei poderia fazer, né? No versículo 11, ele começa a mostrar para aquele povo tudo aquilo que o rei poderia fazer, ou que o rei iria fazer, né? E aí ele coloca aqui a lista, ele numera: tomaria os seus filhos, tomaria as suas filhas, tomaria as tuas terras, tomaria os teus campos, tomaria os teus servos, tomaria os seus animais. E o texto ele chega numa conclusão muito séria, no versículo 18, ele fala assim: e naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houvestes escolhidos, mas o Senhor não ouvirá aquele. Observe a expressão: o vosso rei que houvesse escolhido. Isso é algo muito forte, porque Deus está dizendo em essência: vocês escolherão, mas terão de viver com as consequências daquilo que vocês escolheram. O povo, mesmo advertindo, eles ainda mantiveram a sua decisão. Olha aquele filho que acha que ele é o esperto, né? O pai é ultrapassado, o pai não sabe de nada, né? Quem já teve essa idade, já tiveram 18, 7, né? Vocês também já pensaram isso uma vez, né? Quando vocês queriam fazer alguma coisa e o pai de vocês falou: vai fazer. E aí, até hoje, Adão até hoje, falou ele, até hoje é meio assim, né? Então, nós já tivemos essa idade de o pai falar: não faz isso, e a gente achar: pai, nada, pai é chato. Já pensou da maneira? Então esse povo, eles mesmo sendo advertidos, mesmo Samuel mostrando para eles, né, o que poderia acontecer, eles mantiveram a decisão, escolher um rei, escolher alguém que nasce sobre ele. Eles receberam informação, eles receberam advertência, eles conheciam as consequências, e ainda assim, finalmente, então, versículo: então Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu aos ouvidos do povo. Deus respondeu: ouve a voz deles, constitui-lhes um rei. Ou seja, vocês querem esse? Ó, esse. Deus fez. Novamente, Deus respeita a decisão do povo. Está um maior nós podemos extrair desse texto. Deus nos concede a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Mas Ele não nos promete, em lugar nenhum, nos livrar das consequências das escolhas erradas. Permite, te adverte,
o homem escolhe, mas depois ele colhe as consequências. Essa é a sequência das coisas: pedido, advertência, escolha. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante. Se Deus permitiu que Israel escolhesse o seu governante, se Deus advertiu Israel sobre as consequências dessa escolha, então existe uma responsabilidade enorme sobre aqueles que participaram da escolha de quem governará. Não basta a gente dizer, Deus vai colocar quem Ele quiser lá. Infelizmente não é assim. Bom seria. Em 1 Samuel, no capítulo 8, mostra que Deus permitiu que o povo escolhesse, mesmo sabendo que a escolha seria prejudicial para eles. Então, se Deus ele nos dá o direito de escolher os nossos governantes, será que nós podemos escolher de qualquer maneira e depois colocar a culpa em Deus pelas consequências? O que vocês acham? Talvez a parte mais séria dessa história não seja simplesmente o fato de Israel ter pedido um rei. O mais sério é perceber que Deus, ele sabia o que poderia acontecer. Ele advertiu o povo. Ele mostrou para eles as consequências. Mesmo assim, ele permitiu que o povo escolhesse quem eles queriam. Deus respeitou a decisão de Israel, mas não tirou deles as consequências daquela decisão. Isso é algo que nós precisamos pensar também nas nossas vidas. Aquilo que nós iremos fazer esse ano. Muitas vezes nós queremos a liberdade para poder escolher, mas nós não queremos ter a responsabilidade sobre aquilo que nós escolhemos. Queremos tomar as nossas próprias decisões. Quando as consequências chegam, nós queremos que Deus retire. Mas 1 Samuel, no capítulo 8, ele nos ensina uma verdade que nós não podemos esquecer. Deus respeita a nossa escolha, mas sem retirar de nós as consequências. Israel olhou para outras nações e disse: queremos um rei, como todas as outras nações. Eles olharam para aquilo que era dos outros, desejaram para si. E aqui existe uma advertência muito grande para as nossas vidas. Nós não podemos fazer escolhas por aquilo que os nossos olhos veem. Muito importante. Porque foi exatamente isso que aconteceu. E anos depois, Deus disse para Samuel, Samuel 16, versículo 7, o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não existem governantes perfeitos. Jamais vai existir. O governante perfeito é Deus. Ele. Todos os governantes, qualquer um. Esse ano vai ter uma lista enorme aí de candidatos para presidente, para governador, senador. Vai ter uma lista enorme, gigantesca. Nenhum deles vai ser perfeito. Eu sinto muito te dizer isso. Se um candidato da esquerda for eleito, não vai ser perfeito. Se o candidato da direita não vai ser perfeito. Se for um perfeito. Porque não existem homens perfeitos. Todos vão cometer erros. Diferente de quem sentar lá. Não pense você que vocês vão colocar lá um Cristo e que tudo vai estar mil maravilhas
né? E que não vai ter nenhum problema, que não vai ter inflação, que vai estar todo mundo com o bolso cheio de... Pai, não se iludam. Diferente de quem sentou lá, né? Não tem pessoas perfeitas. Mas uma coisa a gente precisa entender: existem escolhas responsáveis, existem escolhas irresponsáveis. Por isso, quando Deus ele coloca uma escolha diante de nós, nós precisamos olhar além da aparência. Não é apenas aquilo que você está vendo, porque em cima do palco tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, tudo é muito maravilhoso. Às vezes você vai encontrar candidatos com um linguajar perfeito, eloquente. Nós precisamos olhar além de um discurso, porque o candidato que está lá em cima, ele quer ganhar e ele vai prometer tudo que pode e o que não pode. E vai tentar te enganar muito. Acho que as mulheres não faziam isso, mas pensa você, homem, quando você estava afim de uma mulher, né? Você não prometeu mundos e fundos para ela? Falou, olha, se você vai ser assim. Prometer N coisas, né? Quando eu conheci a Neide, eu falei para ela, se você casar comigo, falei para a Neide assim, Neide, se você casar comigo, eu vou te fazer esquecer do Augusto. Falei para ela, quando eu queria namorar com a minha esposa, eu falei para ela, se você casar comigo, eu vou fazer você esquecer do Augusto, completamente. Pergunta se ela sabe quem é Augusto. Já esqueceu, faz muito tempo. Nem lembra mais quem é. Né? E assim vai ser, em cima do palanque, em cima de carro alegórico, as pessoas vão prometer mundos e fundos, vão falar bonito, vão tentar te enganar, porque eles querem o seu amor, Mas nós precisamos observar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós precisamos olhar para o caráter da pessoa. Nós precisamos olhar para a história da pessoa. Precisamos olhar para os frutos dessa pessoa. A pessoa tem frutos para apresentar? O que ela já fez no passado? As coisas boas e as coisas ruins. E o mais importante, essa pessoa tem princípios? Porque todos nós somos cristãos. Nós temos. Será que o candidato que você está elegendo, ou que você vai eleger, tem o mesmo princípio que você? Será que ele pensa da mesma maneira que você? Coisa que a gente precisa avaliar. Não é você deixar para escolher o seu candidato na véspera. Pessoas. Trabalhei em eleição. As pessoas a gente vê na porta da escola chegando para votar. Você sabe quem vai votar? É por isso que a situação está desse jeito. As pessoas não se atentam para a responsabilidade, né, que é um voto. Você parar, pega 2, 3 candidatos que você acha que seja legal, começa a observar ele, vai pesquisar. Hoje na internet você consegue puxar a ficha da cabra toda, né? Vai ver se o cara tem algum escândalo, se já não teve, se já se envolveu com uma coisa errada, se não teve. Tenha esse cuidado de analisar quem é o que eu estou votando. Não vota em qualquer um. E você vê, só para vocês terem uma noção, como que a gente não dá valor e como a gente não tem uma responsabilidade sobre o nosso voto, é que se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quem vocês votaram para deputado estadual na última eleição, se 1 ou 2 lembrar é muito.
Quem lembra de quem votou? Quem lembra? Por quê? Porque nós não damos valor ao voto. Nós não estamos dando valor a quem vai nos governar, não estamos prestando atenção. Nós estamos fazendo exatamente igual o povo de Israel fez lá no passado. Temos um rei. Rei, então toma. Fica aí. O filho é teu. Então, resultado, foi o que aconteceu, né? Então, alguém pode falar muito bem e ter uma vida completamente torta, toda errada. Prometer muito, cumprir pouco. Pode desejar autoridade sem corresponder à responsabilidade que vem com ela. Saul recebeu uma coroa, mas ele esqueceu que acima dessa coroa existia um rei. Talvez seja essa a grande lição que nós precisamos levar para casa nessa semana. Todo homem que recebe autoridade, olha só isso, é interessante. Todo homem que recebe autoridade continua debaixo da autoridade de Deus. Por isso, não escolha apenas com os seus olhos. Não escolha pela emoção. Não escolha apenas porque todos estão escolhendo. E aqui vai uma orientação como pastor na vida de você. Ore. Se possível, jejue, perguntando para Deus quem eu devo votar. Coloca no meu coração de paz para que eu possa votar. E examine cada um daqueles que você. Depois que você votar, não esqueça em quem você votou. Sabe o que você faz? Pega aquela sua colinha que você tem, né, que você leva, coloca aquela colinha dentro daquela cadernetinha que você coloca o título de eleitor. Hoje em dia a maioria nem usa mais, né? Usa o aplicativo. Mas se você ainda tem aquela carteirinha com o título de eleitor, coloca ele dentro daquela carteirinha. Porque daqui a 4 anos você vai saber. Não deixe esquecer quem você direcionou. Uma responsabilidade muito grande. E nós, como igreja, temos uma responsabilidade dobrada sobre isso. Porque nós somos o povo do Senhor. Deus colocou escolhas sobre as nossas mãos. Quando Deus coloca a escolha em nossas mãos, Ele também coloca a responsabilidade sobre os nossos ombros. Então, antes de escolher, ore. Diga a Deus: Senhor, eu não quero apenas escolher aquilo que eu desejo. Quero ter sabedoria para escolher aquilo que é correto diante do Senhor. Porque nós podemos até escolher quem ocupará uma posição de autoridade sobre nós. Mas existe um trono que jamais estará sujeito à escolha dos homens. Trono que pertence a Deus. Diante dele, todos nós, governantes e governados, um dia, todos nós estaremos. Hein? É aqui.